Lá vem a boia do pessoal, arroz cru e feijão sem sal. E mais atrás vem o macarrão, parece cola de colar balão. E mais atrás vem a sobremesa, banana podre em cima da mesa. E mais atrás vem as funcionárias, que são as putas mais ordinárias. Imagine você estar caminhando em sua rua e um belo dia você é abordado pela polícia ou por algum outro cargo da prefeitura e por não ter uma identidade, um documento ou por ter esquecido simplesmente, você é encaminhado para o pior hospital psiquiátrico do mundo. Imagine você ser casada com um homem que não te quer mais e ele, para se livrar de ti, joga você dentro desse mesmo hospital e você passa a sua vida toda ali. Isso parece um pouco de loucura, né? Mas realmente existiu. Essas e outras histórias fazem parte do contexto do vídeo de hoje. Tudo começou em 1903. A cidade de Barbacena havia perdido a disputa para ser a capital do estado de Minas Gerais. E o governo ele decidiu compensar a cidade de Barbacena e realizou a construção de um hospital psiquiátrico. O hospital esse conhecido como Hospital Colônia. Mas isso nada mais é do que um presente dado em formato de presente de grego. O que deveria ser um espaço de cura virou um depósito humano, onde eram jogadas pessoas pobres, mulheres, negros, homossexuais, prostitutas, alcoólatras, mendigos e até quem simplesmente incomodava. Quem simplesmente não se enquadrava, entre aspas, no padrão social daquela sociedade naquele momento. Ali, ninguém precisava ser louco para ser internado de fato. Bastava ser indesejado. Eles estavam as terapias que eram muito utilizadas lá no Hospital Barbacena, no Hospital Colônia. A primeira terapia era de eletrochoque. O paciente ele era amarrado em uma maca de ferro, recebia descargas elétricas diretas na cabeça e muitas vezes sem nenhum tipo de anestesia e sem equipamento adequado, se é que existe um equipamento adequado para isso. Em alguns casos, a energia elétrica da cidade ela acabava oscilando por causa da descarga intensa que os pacientes recebiam. De acordo com alguns estudos que foram feitos, o propósito naquela época era conter crises psicóticas ou acalmar os pacientes. Que jeito de acalmar, né? Mas na prática era utilizado mesmo para castigar, punir e intimidar os internos. Lobotomia. A lobotomia é uma cirurgia cerebral que se popularizou nos anos de 1940 a 1950. Consistia em cortar conexões dos lobos frontais com um instrumento introduzido pelo olho ou pela têmpora do indivíduo. Teoricamente, o propósito era curar, depressões ou crises de esquizofrenia. Mas na prática era calar pacientes considerados difíceis. Medicamentos em excesso e contenção química. O uso massivo de sedativos, calmantes ou neuropiléticos aplicado de forma indiscriminada. Eu lembro que eu fiz um estudo onde existia 2 tipos de medicamentos que eram utilizados lá. Medicamentos que deixavam você muito sedado e medicamentos que te deixavam um pouco acordado, que eram utilizados quando eles percebiam que extrapolavam as doses dos sedativos. Contenção física, que é a camisa de força, banhos gelados e terapia de choque térmico. Hoje em dia a gente já fica com um pouco de calafrio ou já fica doente quando a gente sai de um ambiente quente para um ambiente frio e tem aquele leve choque térmico, mas imagine isso em uma escala extremamente severa, sendo provocada de forma dolorosa, como uma tortura.
Além disso, existia trabalhos forçados como terapia ocupacional, isolamentos e a famosa terapia do esquecimento. A terapia do esquecimento, na verdade, era uma terapia que acontecia após a morte da vítima, dos pacientes. Eram duas formas. Os corpos eles eram vendidos para a faculdade de medicina. Foi constatado cerca de 17 instituições entre 1969 e 1980 que compraram esses corpos. Além dessas instituições, muitas pessoas que tinham médicos na família ou que os filhos eram médicos, estudantes de medicina, compravam esses corpos para poder presentear. E aí a pessoa estudava anatomia com um corpo fresco. Além disso, quando alguns corpos eles não conseguiam ser vendidos, eles simplesmente dissolviam em ácidos e colocando os corpos dentro de tambores e adicionando ácido diante de todos os outros internos. Na prática era só descarte de material indesejado e obtenção de lucro. Mas como é que isso tudo acabou? Esse pesadelo teve fim? Bom, em 1961 surgiram as primeiras denúncias. A mídia ela começou a se envolver, mas aquele alarme soou baixo. Enquanto isso, o hospital continuava ativo no pleno regime de barbárie, sob o manto da normalidade institucional daquele lugar. Nos anos 70 e 80, o mundo psiquiátrico ele começou a se transformar no Brasil. O movimento antimanicomial ganhava força, e com isso muitos outros movimentos fizeram com que o Hospital Barbacena se destrinchasse e toda a barbárie viesse à tona. E graças a isso, a última cela foi desativada nos anos 90. O hospital mudou de nome, o monumento ao sofrimento ganhou o status de patrimônio histórico em 2019 e hoje resta o museu, ou melhor, o cemitério das vítimas, um lembrete silencioso de que a memória é resistência. Porque a história do Hospital Colônia não é apenas sobre o lugar fora do mapa, é sobre como uma sociedade pode perder a humanidade e como ainda pode recuperá-la. A memória ela não cura o passado, mas talvez impeça que ele se repita.